Brasil segue, então, nas negociações para tentar reverter a sobretaxa de 50%, não é? A sobretaxa americana, não é? E deve apresentar, né, amanhã o plano de ajuda para os setores mais afetados. Essa semana, né, a gente, pelo menos essa é a expectativa de amanhã desse plano ser anunciado. O presidente Lula já disse que não vai ligar para o presidente norte-americano e o governo Trump desmarcou uma reunião com o ministro Fernando Haddad e a pressão americana continua. Que a gente quer saber isso, viu? Porque tem ainda a investigação comercial aberta pelo escritório do representante de comércio dos Estados Unidos contra o Brasil. Sobre os assuntos, esse assunto eu converso agora então com o José Pimenta, que é diretor de comércio internacional da BMJ Consultores. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos que nos escutam. Pois é, né, José? A gente vê aí o governo buscando essas negociações, deve enviar essa resposta sobre essa investigação em específico, né, na semana que vem, pelo menos foi isso que a gente ouviu aí, né, para revidar essa acusação americana de supostas práticas desleais. Antes, eu queria saber que você colocar para a gente aí essa seção 301 dessa lei, né, do comércio invocada por Trump. O que seria ela? Simone, essa lei dá plenos poderes aos Estados Unidos da América, né, ao país em si, às autoridades competentes, a investigar países que eventualmente teriam colocado em prática medidas desleais, medidas com impacto prejudicial, né, discriminatórias à economia norte-americana, à indústria dos Estados Unidos, aos setores da economia norte-americana em geral, né, por meio de diversas formas, né? E essas medidas discriminatórias, desleais, segundo os Estados Unidos, acho que o mais importante salientar aqui é que todo o processo é conduzido em solo americano, quer dizer, por meio de uma investigação a priori rigorosa ali da autoridade competente, no caso o USTR, né, como você mesmo disse, o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, haverá a emissão, né, evidentemente ali ao final do processo, que leva em torno de 1 ano, pode levar menos tempo, de medidas, né? Então, após a conclusão do trabalho investigativo, você vai ter, de certa forma, um veredito. E esse veredito pode, sim, causar ainda mais prejuízos tarifários, outros prejuízos também, outras medidas também podem ser colocadas em vigor, sanções econômicas, entre outras. Mas, na linguagem ainda que o Trump vem utilizando de tarifa, né, as tarifas podem ser colocadas, aumentadas, inclusive, para com a economia brasileira, Simone. Ou seja, pode vir mais pressão, aí você colocou, né, nesse prazo, né, dessa investigação, pode chegar a 1 ano, enfim, o Brasil dando a resposta dele. Esse julgamento é feito lá nos Estados Unidos, nesse prazo aí, mas, ou seja, a gente pode vir mais pressão aqui para o Brasil, mais sanções, então, não é? E esses pontos que eles questionam, né, que o Brasil estaria atacando empresas sendo desleais, as empresas americanas, colocou aí as mídias sociais, outras práticas que afetam agricultores também, as big techs, enfim, ele fez um conjunto aí para justificar essa taxação de agora de 50% e para abrir essa investigação comercial, não é? Exatamente, Simone. O que aconteceu agora com o tarifaço, e aí você vai se lembrar, a gente já participou algumas outras vezes aqui do programa, né, é que a gente sempre disse o seguinte, que o tarifaço, né, a tarifa imposta 50%, é a primeira etapa de uma longa história que pode vir. E essa longa história, ela culmina também, né, com a seção 301, essa investigação que já começou a ser conduzida pelo governo norte-americano e que vai ter audiência pública agora no dia 3 de setembro. Então, sim, a resposta é sim, quer dizer, até porque o tarifaço, a medida, a base jurídica, toda medida que é emanada lá nos Estados Unidos, né, no caso comercial, em todos os países, mas vamos falar dos Estados Unidos, ela tem que ter um referencial jurídico, né? Um motivo ali especificamente. E esse motivo, vamos colocar dessa forma, foi justamente prejuízos, né, para a emergência nacional norte-americana,
né, ou seja, prejuízo à economia norte-americana que leva a um diagnóstico de emergência nacional, o IEPA, que eles chamam, né, nas siglas. E só que o Brasil não tem teste com os Estados Unidos. Então, até por conta disso, né, os Estados Unidos abriram essa investigação 301, porque não necessariamente a base normativa, o motivo que eu falei anteriormente, mas aí falando tecnicamente, a base normativa dessa medida, ela vai sustentar. O Brasil já está, inclusive, criticando, né, colocando isso, fazendo consultas à OMC, né, assim como outros países o fizeram. Então, a base normativa do déficit, né, que os Estados Unidos teria com o Brasil ainda existe. Né? Então, a emergência nacional foi colocada, mas a gente não sabe o porvir disso. Concomitantemente a isso, o que os Estados Unidos fizeram? Olha, então vamos abrir uma investigação também ampla, como você mesmo falou, que pega desde PIX, passando por Big Techs, chegando em desmatamento, né, que aí afeta o nosso agro, enfim, uma série de... chegando em propriedade intelectual, que já é uma reclamação já de longa data dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Então, é uma gama de argumentos que são colocados em relação à economia norte-americana, a política norte-americana, a política brasileira e a economia brasileira, que, segundo os Estados Unidos, estariam discriminando, né, e prejudicando empresas americanas. Então, ele muda a base normativa, ele muda a base jurídica, sai de uma base de emergência nacional e vai para uma base especificamente da seção 301, que é causar prejuízo às empresas norte-americanas. No final, Simone, a proposta é a mesma, que é o quê? Sancionar, colocar sanções, sejam elas tarifárias ou não, ao Brasil. Né? Então, a única questão é que, mudando a base jurídica, essa base ela adquiriria, né, mais legitimidade. Se isso vai acontecer ou não, a investigação vai dizer, e o Brasil está se defendendo. Não só o Brasil, o governo, como também os setores estão se defendendo, vão participar, né, de manifestações na audiência pública, né? Nós estamos trabalhando com vários setores, inclusive, em relação a isso. Então, há toda uma dinâmica em curso relacionada à defesa do Brasil e às alegações dos Estados Unidos na seção 301, Simone. José, o que poderia barrar esses argumentos aí de Trump, uma vez que a gente viu hoje aí o ministro Fernando Haddad colocando que o Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, desmarcou essa conversa que teria com ele, com o ministro, né, uma conversa virtual, uma conversa remota, mas não tem, aparentemente, esse interesse americano diante da alegação da agenda, que não estava achando espaço para agenda, mas tudo indica, parece-me, né, a gente está ouvindo aí, que não teria esse interesse dos americanos nessa conversa para resolver essa crise. E se o Brasil implementar, então, a gente está colocando lá, né, em relação à lei, não é, a lei que diz que o Brasil pode fazer essa retaliação, pode revidar. O quanto nisso pode afetar nesse processo aí, desse julgamento da seção 301 que vai acontecer ainda em setembro? Pode acirrar mais ainda os ânimos? Simone, interessante sua pergunta. Você coloca vários pontos da negociação, né? Você coloca o tarifaço, aí você coloca também a questão da negociação bilateral, de fato, né? Governo-governo, e também a seção 301. Eu diria que são questões distintas, porém interligadas, claro, não há como não dizer que são interligadas, porque o ambiente político dessas negociações está extremamente em voga, né? Está colocado como uma questão na sala de negociação. Mas nesse caso, a gente está falando aí de uma conversa que haveria entre o ministro Haddad e o secretário Bessent. Essa conversa ela foi aventada lá atrás, ela existiu lá atrás, inclusive antes do tarifaço. Depois do tarifaço imposto ao Brasil, também foi aventada, enfim. Então, eu acho que são muito mais questões ali políticas, em termos de achar uma agenda, encontrar um ponto comum para diálogo. São questões de negociação comercial que são, vamos dizer assim, do uso das negociações, sabe? Fazem parte do universo das negociações. Não é uma conversa específica entre o Haddad e o Bessent que vai definir esse jogo, não é isso. Mas é claro que ajudaria. Eu diria que as conversas agora começaram, aquele escopo, aquele compasso de negociação que não existia lá atrás,
ele começa a emergir, ele começa a existir, sobretudo por meio do vice-presidente, do ministro Alckmin. Esse sim tem tido conversas com o outro secretário de comércio, né, o Lutnick, que também está a cargo das negociações. Então, lá do lado dos Estados Unidos, você tem algumas pessoas-chave no processo, e aqui no Brasil também. Mas a mais chave no processo, no nosso entendimento, é justamente o ministro do Desenvolvimento dos Comércio Exterior, o ministro Geraldo Alckmin, porque ele tem conversado com os setores, ele tem entendido a necessidade, obviamente, de defender esses setores, colocar os argumentos que você mesmo falou, né? Necessidade de colocar bons argumentos. Então, seção 301, desmatamento. Nós temos aqui inúmeros argumentos mostrando, né, que nós protegemos sim o meio ambiente, que nosso código florestal é um código extremamente atualizado, né, e vis-à-vis outros países extremamente punitivo. Então, assim, nós protegemos, né, nós temos uma área protegida já de longa data, e a gente consegue colocar isso para citar um exemplo só. Então, o Brasil, sim, protege o meio ambiente, né? De maneira geral. Também tem as questões do PIX, então, como colocar em argumentos que o PIX em si não desfavorece nenhum tipo de medida específica a uma empresa norte-americana, né, mas é uma medida específica para a população brasileira, enfim. Você tem argumentos que são colocados aí, né, lá na carta, né, na investigação, na abertura da investigação, que podem ser e vão ser contra-argumentados pelo governo brasileiro e pelas empresas brasileiras, né, de maneira geral, pelo setor privado brasileiro. Então, uma coisa é a negociação para o tarifaço, outro elemento, outra ação é a seção 301. Né? E aí, nesse sentido, é interessante entender que, em contrapartida, não vai haver a reunião agora, né, a telereunião entre o ministro Haddad e o secretário Bessent do Tesouro americano, mas, né, aventa-se a possibilidade do ministro Alckmin ir aos Estados Unidos daqui 1, 2, 3 semanas para tentar já avançar nas negociações. Então, são pessoas distintas de um mesmo governo, né, tanto lá quanto aqui, que estão nesse jogo de negociação. E é importante também entender o seguinte: os Estados Unidos não estão negociando só com o Brasil. Há uma série de interesses em jogo lá, né, também, que são colocadas, né, para a economia norte-americana e para a política norte-americana, que estão sendo avaliadas nesse momento. Então, eu traria a 301 para uma discussão técnica nesse momento, né, é um rito muito técnico, né, jurídico e de contra-argumentação que vai ser colocado ali, porém que caminha em relação ao político também, lado a lado com o político. Mas nesse momento é importante se atentar para o aspecto técnico dessa negociação, dessa investigação e, paralelamente a isso, negociar eventuais exceções aos setores, coisa que está sendo bem feita, né, pelo menos nesse primeiro momento, porque não havia diálogo, e agora o ministro Alckmin conseguiu, junto com o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, destravar algumas portas ali para ter um diálogo, Simone. José, então nessa seção 301 tem essa parte técnica e o Brasil tem como colocar, e você citou aí e muito bem em relação ao desmatamento, o Brasil tem esses argumentos para colocar nesse ponto, em específico aí, que são tantas coisas que foram citadas, mas nesse ponto aí, desmatamento, você trouxe muito bem essa questão. O ministro Alckmin, vice-presidente, continua nas negociações, os empresários também continuam nessas negociações aí para tentar baixar os 50%, que é o outro lado também, mas tudo acaba se interligando nesse bolo todo, não é? Rapidamente, para a gente terminar aqui, eu queria saber de você, eu já estou escutando de outros aqui, você falou em relação a 301 que poderiam, depois das investigações, né, vir outras sanções. Poderiam, né? A gente não sabe ainda porque o negócio está andando ainda. Mas sanções secundárias podem vir porque a gente está vendo aí a Índia, não é? Que teve um plus a mais aí em relação à sanção de 25%, chegou a 50%, não é? Por fazer aí negócios, compras dos russos. O Brasil também tem compras, compra diesel, compra fertilizante da Rússia. Isso também pode ser mais um agravante lá na frente de colocar mais uma sanção para o Brasil? Está na sala, viu, Simone? Não é algo que está fora de cogitação, não. Os Estados Unidos já deixaram claro isso algumas vezes. Então, está, sim, na sala, não diria de negociações, mas ali num potencial menu de opções, vamos colocar dessa forma, do governo norte-americano em impor, sim, sanções especificamente para quem comercializa com a Rússia, como foi feito com a Índia,
né? A única questão que vai ser ponderada aí é justamente em que patamar, e se vier a ser colocado, né? Mas em que patamar, porque a tarifa para o Brasil já está extremamente elevada e a gente sabe que são setores da economia importantes ali para alguns segmentos dos Estados Unidos, né? Já é uma tarifa que inviabiliza, né, praticamente o comércio. Então, uma tarifa acima disso inviabilizaria ainda mais, quer dizer, então vai inviabilizar o que já está inviabilizado. Não sei a eficácia disso, a não ser talvez ter um peso mais simbólico. Mas 50%, de acordo com vários estudos da literatura econômica, já tarifas acima de 30%, 40%, elas já inviabilizam o comércio. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, é algo que está colocado, é algo que pode ser utilizado contra o Brasil, inclusive até a OTAN, a representante da OTAN citou essa questão também, mas diante do cenário atual, né, já de uma tarifa extremamente elevada e de uma abertura de investigação da 301 em curso, eu vejo isso como pouca eficácia, com pouca eficácia em relação ao fim geral, que é, de alguma forma, sancionar e colocar, punir de alguma forma o Brasil. O Brasil já está sendo, né, 50% é uma punição, de acordo com os Estados Unidos, na visão deles, né, extremamente traz malefícios de longo prazo para a economia brasileira. A gente está vendo isso agora. Não à toa o pacote deve ser anunciado nessa semana, porque as empresas já começaram, e com razão, a pedir ajuda e auxílio ao governo, porque o prejuízo é grande, Simone. Essa ajuda pedia até para adiar os pagamentos de tributos. José Pimenta, diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores. José, muito obrigada pela análise aqui com a gente hoje no nosso jornal e até uma próxima, viu? Boa noite. Até uma próxima, boa noite a todos e a você, Simone.